Vamos fazer uma introdução um pouquinho mais clara sobre os dons espirituais? Vamos estudar um pouquinho mais, vamos descobrir o que a Bíblia tem lá dentro, em vários textos sobre os dons espirituais? Fique ligado. Há vários textos na Bíblia que fazem como que uma descrição, ainda que não expliquem detalhes, mas uma descrição sobre os dons espirituais. Um dos textos está aqui em 1 Coríntios 12, versos 8 em diante. Diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. No fim do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz, a partir verso 28, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, perguntas, Têm todos o dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. E aí ele diz para a gente buscar os melhores dons. Aí você volta lá um pouquinho em Romanos capítulo 12, diz assim, olha, já lembra, 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, diz assim, verso de número 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros, tendo diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Percebeu que tem outros dons aqui? Então, 1 Coríntios 12, em 2 lugares nós temos dons, com acréscimo, aqui acréscimo de outros dons. Quando você vai em Efésios, capítulo 4, a carta de Paulo aos Efésios, Gálatas, Efésios capítulo 4, diz assim, a partir do verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então aqui nós temos mais outros dons repetidos e alguns aparecendo, como adicionais. Em 1 Pedro, eu estou passando para você os textos que relatam a respeito de dons espirituais, para você não achar que dons espirituais são 2, 3, 4, meia dúzia, ou alguns que as pessoas acham que são mais importantes que os outros. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Ajuda a decorar. Tudo bem? Então aqui nós temos uma lista. Se você pegar um caderno e copiar cada um desses dons aí no seu caderno, você vai perceber que tem repetições e tem adendos. Mas antes da gente entrar, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa introdução
ao tema dos dons espirituais, apesar de que eu já venho ministrando várias mensagens sobre isso. Você vê na nossa playlist, no canal Igreja Trinity Online. E hoje eu quero falar um pouco mais dando essa introdução. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, número 1, que Deus é absolutamente soberano e que quem define quais são os dons e como eles se manifestam é Deus. É Deus quem faz isso. Então, se é Deus quem faz isso, não depende de mim. Dom espiritual não é medalha de honra ou mérito. Ah, esse aqui merece esse dom, esse merece esse dom. Merecimento não tem nada a ver aqui, é graça de Deus. Então, soberania, Deus é soberano. Número 2, a gente percebe que não existe uma lista já definida e fechada sobre os dons espirituais. Você tem vários dons espirituais, vários dons, e esses dons todos, eles se manifestam segundo o Espírito Santo, tá certo? Outra coisa importante é a administração desses dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, diz que quem administra é a Trindade, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, etc., o Espírito Santo. Mas no verso 4 de 1 Coríntios 12, ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, o Kyrios, Jesus, é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, a Trindade administra os dons espirituais. Uma outra questão importante sobre dons espirituais é que os dons espirituais não são catalogados por ordem de importância ou de valor. Um não vale mais que o outro. É igual ferramenta, né? Você pega uma caixa de ferramentas, você diz assim, essa chave de fenda aqui é importante, essa é mais importante que o martelo. Até você encontrar um prego na frente, né? Aí você fala, essa máquina aqui de serrar madeira é melhor do que essa máquina de serrar metal. Por que é melhor? Depende do uso, depende do que você está utilizando, né? De como você está utilizando. Os dons espirituais são da mesma maneira. Então, olha aqui para mim. Como não existe um dom mais importante que o outro, mais valioso do que o outro, e eles são manifestados pelo Espírito sempre para um fim proveitoso, a pergunta que eu faço é por que é que algumas pessoas valorizam mais um dom do que outro? As pessoas valorizam o dom de profecia mais do que qualquer um outro. As pessoas valorizam o dom de línguas, né? Sem entender exatamente o que é o dom de línguas e como que Paulo explica isso em 1 Coríntios 14. A gente vai chegar lá um dia, nós vamos conversar sobre isso. Agora, esse julgamento de importância ou de valor não é bíblico. Não é bíblico. O dom é importante sempre para a manifestação dirigida pelo Espírito Santo, naquilo que ele é útil, trazendo unidade no corpo, trazendo um corpo respeitoso e abençoador. E para isso que existem os dons espirituais. Dom espiritual não é para dizer que essa pessoa é mais importante que a outra. Dom espiritual não é para dizer que essa igreja é mais importante que a outra. As pessoas diminuem Deus fazendo esse tipo de interpretação e de julgamento. É muito pecaminoso isso, é muito ruim, né? Essa igreja é uma igreja... Você já ouviu isso? Aquela igreja, eu frequento aquela igreja porque é uma igreja quente, é uma igreja do Espírito Santo. Essa igreja é fria, ela não tem o Espírito Santo. Quem é que te deu autoridade de juiz? Ninguém, né? Então não fale mais isso. Não, mas é que ali tem manifestações do Espírito Santo, aqui não tem. Quem falou para você que naquela igreja que você acha fria não tem manifestações do Espírito Santo? É porque você não conhece os dons espirituais. Você acha que dons espirituais são 2 ou 3. Então, como aqui ninguém fala em línguas e sai gritando e pulando em cima dos bancos, você acha que é uma igreja fria. E aqui, onde as pessoas estão fazendo, às vezes, até algumas coisas que não tem nada a ver com Deus, você acha que é uma igreja cheia do poder do Espírito. Então, cuidado com isso.
sabe? Quem manifesta o poder é Deus, quem dirige é Deus. É Deus quem faz o que faz da maneira que faz. E uma das coisas mais lindas da Bíblia é que Deus respeita os seres humanos. Por exemplo, ninguém fica em transe para manifestar um dom espiritual. Se entrou em transe, pode expulsar que é demônio. Está entendendo? Não. Pastor, mas é que a pessoa, nossa, ela estava assim, estava tomada de demônio. O Espírito Santo não toma ninguém. O Espírito Santo não tira de nós esse senso de liberdade que nós temos. Ele mantém a nossa identidade, quem somos. Por isso que a Bíblia ensina, por exemplo, lá em 1 Coríntios 14, que quando há profecia, é preciso que haja julgamento. Se fosse uma pessoa tomada pelo Espírito, entrasse em transe e trouxesse uma profecia, era inerrante. Como não existe isso, a Bíblia diz, é preciso julgar. Assim como uma pregação precisa ser julgada. Uma pregação precisa ser julgada. Julgada por quem? Pelas Escrituras. Não é julgada pelas pessoas que pensam diferente. Julgada pelas Escrituras. Né? Então, todos vós podeis profetizar, disse Paulo. Todos podem profetizar. Mas essas profecias precisam ser analisadas à luz das Escrituras. Né? Então, isso que é importante que a gente entenda a respeito dos dons espirituais. Então, vamos dar uma olhadinha no capítulo 14 de 1 Coríntios. Você vai ver que Paulo gasta um bom tempo falando de profecia e línguas. Exatamente o que as pessoas continuam hoje fazendo, o mesmo tipo de valorização. Valorizam mais o dom de profecia e valorizam mais o dom de línguas. E o apóstolo Paulo vai dar um pouco mais aqui agora de clareza para a gente. Dá uma olhada comigo. 1 Coríntios 14. Perdão. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Aí, pastor, ele está dizendo que é mais importante. Ele não está dizendo que é mais importante. Ele está dizendo, busquem os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por quê? Você vai entender isso daí na sequência. Olha só. Pois quem fala em uma língua, falando em uma língua aqui, é o dom de línguas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Agora, o que ele está falando não é da importância do dom, mas ele está falando da função do dom. E como que esse dom é aplicado na igreja. Então ele diz o seguinte, olha aqui. Quando ele fala em profecia, ele está dizendo, aquele que profetiza fala aos homens. Por que fala aos homens? Porque traz uma consolação, uma edificação, e nessa tradução aqui, como é que diz, versículo de número 3, quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Né? Eu decorei numa outra tradução. Então, edificação, encorajamento e consolação. O encorajamento aqui está no lugar de exortação, porque a exortação é exatamente encorajamento. Né? Então, o que Paulo está dizendo? Que o dom de profecia tem 3 resultados que busca. 3 funções específicas. Primeira pergunta, está edificando o que eu estou ouvindo? Segunda pergunta, está me encorajando o que eu estou ouvindo? Terceira pergunta, está me consolando? Então, essas 3 funções, esses 3 papéis do dom de profecia devem estar muito claros na nossa mente quando ouvimos uma profecia. Tá? Então, aquela profecia vindicatória, o que é profecia vindicatória? Aquela que fala do futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ela não é tão comum no Novo Testamento quanto ela é comum no Antigo Testamento. Sim, aconteceu. O apóstolo Paulo, ele recebe uma profecia, né, de um profeta chamado Ágabo, que diz que haveria de ter fome, etc. E depois ele mostra que Paulo seria preso. Então, está falando do futuro, é vindicatória. Sim, existe.
Mas ela não é tão comum, você percebe isso. Tá? Outra coisa, a profecia, ela não acrescenta doutrina à Bíblia. Não pode qualquer dom espiritual que trouxer algo além das Escrituras Sagradas não deve ser aceito como dom espiritual. Porque a Bíblia é a maior de todas as profecias. A Bíblia é a maior base e a melhor e a mais importante base que nós temos para a nossa edificação, para a nossa teologia. Então veja que interessante como que é diferente do que as pessoas pensam e praticam, né? A profecia precisa edificar, encorajar e consolar. Tem muita profecia por aí que não faz nada disso. Aí você diz, então, o que você fala? Ah, não, pastor, sabe o que é, pastor? Eu tenho o maior temor, eu não falo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não peca contra Deus quando a gente obedece a Bíblia. A gente peca contra Deus quando a gente não obedece a Bíblia. Quando você não obedece às Escrituras Sagradas, aí que você peca. Então, precisa tomar cuidado. Então, aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre profecia e dom de línguas. Por quê? Porque são dois dons que já geravam confusão em Corinto há 2000 anos atrás. Você imagina hoje? Continua gerando. Só que ele ordena as coisas. Né? Então, vamos ver algumas ordenações interessantes aqui. Ele diz que quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Houve um pregador, eu sinceramente não sei nem se ele está vivo ainda, talvez esteja, mas ele escreveu um livro chamado O Discípulo, Juan Carlos Ortiz, um argentino, e ele diz, o dom de línguas é um dom de pijama. Ou seja, você não sai na rua de pijama, né? Você não sai na rua de pijama. Pijama é para você dormir. Né? O que acontece ali naquele quarto é você e Deus. Então ele diz que o dom de línguas é para falar com Deus. Não é para falar com as pessoas. Não é interessante isso? E hoje, infelizmente, a coisa ficou tão perdida e tão falsificada que qualquer pessoa fica balbuciando alguns sons e, inclusive, imitando alguns sons, né? E dizendo, estou falando em língua. Eu acho um pecado tão grande, porque grande no sentido não que todos os pecados são do mesmo tamanho, mas eu digo é uma coisa tão prejudicial, isso, porque eu estou brincando com coisas divinas. E, infelizmente, muita gente não sabe que está sendo usado pelo inferno, usado pelo diabo. Por que, pastor, que você diz isso? Porque a pessoa, sem saber, ela está brincando tanto com as coisas de Deus que aquilo que é precioso está se tornando vil. Aquilo que é precioso está se tornando algo fake, algo falso. E isso é desrespeitoso e desonroso para com o Senhor. Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes dos dons espirituais, eu disse que essa mensagem seria a introdução sobre os dons espirituais. Eu quero só que você compreenda a importância dos dons, a contemporaneidade dos dons, ou seja, eles são para hoje, sim, mas tudo tem que ser feito com ordem e decência, como Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 14. Tudo tem ordem e tudo tem decência na igreja do Senhor. Aquilo que é indecente, aquilo que não tem ordem, aquilo que é bagunçado, aquilo que gera confusão. Imagina que o Espírito Santo vai gerar confusão, gente. É falta de conhecer quem Deus é, né? Eu e você precisamos mais da Bíblia, cada dia mais. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Agora, olha só que interessante. Vou até falar aqui um pouquinho mais pertinho de você. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, nós temos o 13. Sabe do que fala o 13? Do amor. 1 Coríntios 13 é aquele famoso capítulo do amor. E não é porque ele está falando o amor entre duas pessoas, o amor entre homem e mulher, o amor no casamento. Ele está falando do amor na igreja.
Olha só que interessante 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Dos homens e dos anjos. Então, olha que já tinha confusão lá atrás, né? Sobre dom de línguas. Se não tiver amor, serei como sino que soa ou ressoa, ou como prato que retine. Se eu pegar aqui um prato, né? Um prato de bateria, né? E der aquele som, pão, um sino, pão, né? Fica aquela coisa assim, você quer dizer, o que é isso quer dizer? Não tem palavra, não tem conteúdo, só tem barulho. Então ele diz, se eu não tiver amor, os meus dons, eles estão atrapalhando, eles não estão, e não são de Deus, são meus, né? Ou seja, eu estou inventando. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, ele está falando de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e tenha uma fé, dom de fé, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, dom de generosidade, e entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu faça isso, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E aí ele vem descrevendo o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso e assim por diante. Então, entre 1 Coríntios 12, que é o início do estudo dizendo, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais, e 1 Coríntios 14, onde ele vai ordenar principalmente esses dois dons, profecia e línguas, existe existe o capítulo 13, que fala sobre o amor. Né? E quando você vai lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo descreve as obras da carne, que são as obras das pessoas que não são tementes a Deus. Quando ele fala de bebedice, glutonaria, né, separação, divisão, facção, etc., né, impurezas, e etc., etc., quando ele fala sobre tudo isso, ele está falando das obras da carne. Mas aí ele diz, mas o fruto do Espírito é. Ele não fala os frutos do Espírito. Não está no plural. O fruto do Espírito é amor. Esse é o fruto do Espírito, amor. Mas, pastor, e o resto? O resto está tudo dentro do amor, quer ver? Ó? Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas características são características da expressão do amor. Então, o fruto do Espírito é amor. Um dos poucos textos que falam Deus ou tentam descrever Deus, é o texto de 1 João, capítulo 4, quando João diz, Deus é amor. Deus é amor. Por que o amor está aqui imerso no estudo de dons espirituais? Porque sem amor, o resto perde a força. O problema é que nós somos seres muito inteligentes, todos nós. Nós temos um cérebro maravilhoso e a gente se adapta a muitas coisas. Da mesma maneira que a gente pode se adaptar a um clima, eu já morei em lugar que deu menos 40 graus, né? Menos 40 graus. E aí você vai para um lugar na Terra que é mais 50 graus, né? Nessa divisão, né? Nessa diferença que existe, a gente pode morar no gelo, a gente pode morar no deserto. Assim como tem povos que moram no gelo e moram no deserto. A gente se habitua, o nosso cérebro se habitua, o nosso corpo se habitua. Nós somos seres complexos. Nós entendemos, não é, muitas coisas e muitas vezes nós imitamos muitas coisas. Então é muito comum você encontrar na igreja, às vezes desde criancinha, a criança ouve um monte de gente falando em línguas, ela começa a imitar aquilo. Pastor, você não pode falar assim. E se é do Espírito Santo? Gente, se é do Espírito Santo, tem fruto. Se é do Espírito Santo, tem fruto. Entenda isso. E o fruto é unidade do corpo de Cristo. É o amor entre nós. É essa dimensão profunda desse relacionamento maravilhoso com Deus, da intimidade com Deus. Muitas vezes, quando o Espírito Santo enche uma igreja, como a gente fala, enche, né?
quando a presença do Espírito Santo é muito incrível dentro de um lugar, as pessoas não saem pulando, as pessoas caem de joelho, em arrependimento, em clamor a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, mudando de vida. Agora, você vai num culto, ele começa barulhento, confuso, gente andando, aí um pregador começa a pregar e, na verdade, ele não está pregando nada, ele só está gritando frases que todo mundo fala por aí. Aí a pessoa sai de lá e continua a mesma pessoa, continua com os mesmos pecados, continua com os mesmos erros. Então não é assim. Os dons espirituais são para a edificação da igreja. A igreja precisa edificar-se. E edificar-se em santidade, edificar-se em paz, em amor, em graça. Produzir o fruto do Espírito, não é? Com as suas dimensões todas. Alegria, paz, bondade, benignidade e muitas outras coisas mais. Então, na introdução desse nosso estudo sobre dons espirituais, e eu quero depois olhar cada um dos dons e dizer para você como que esses dons eles são vistos nas Escrituras e como o que eles geram na vida da igreja. A gente vai olhar isso daí com muito carinho, com muito temor ao Senhor. Então, por favor, entenda uma coisa. A minha função aqui não é criticar os outros. A minha função aqui é olhar para a Bíblia. E quando eu deixo de olhar para a Bíblia e olho ao meu lado, eu olho alguém dizendo assim, olha, fazendo assim o assado, eu digo, olha, isso não está nas Escrituras. Eu tenho que voltar para as Escrituras. Então, cuidado com essa imitação, essa coisa assim, sabe, de você se sentir muito alegre num ambiente. Que bom que você se sentiu alegre. Mas tem gente que se sente alegre em muitos outros ambientes que não são de Deus. Então, isso não é o mais importante. O mais importante é quando a sua vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. Quando o seu coração se torna um coração temente a Deus. Quando você passa a rejeitar o mal e abraçar a santidade de Deus. Quando você passa a viver com Deus em obediência e temor. Quando você anda com Deus e a sua vida começa a gerar vida nas vidas das pessoas. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, dizendo, não aqui nesse texto, ele diz que nós somos cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Ou seja, a nossa vida, a nossa presença vai gerar vida no coração daqueles que se converterem. Mas vai gerar morte no coração daqueles que rejeitarem. Por que vai gerar morte? Porque vai atestar que a rebeldia contra Deus é um pecado e as pessoas não se convertendo não terão vida e vida em abundância. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, com muito temor e tremor, eu falo o que falei, estudo como eu estou estudando, e eu quero te pedir que as pessoas que estão assistindo, Pai, sejam edificadas. Em nome de Jesus. Amém. E amém.